Quero que você ouça o testemunho da Tauana em nome de Jesus. Shalom, comunidade Hebron! Povo animado e bonito. Glória a Deus. Vou tentar ser cirúrgica aqui para não tomar muito tempo de vocês, amém? Então, para quem não me conhece, Tauana Viana, sou lá de Tucuruí, Pará. Eita! Veio eu, meu esposo Camilo, nosso amigo Marcos na guitarra. Viemos aqui sobre uma missão. E ontem compartilhava com um bispo o que Jesus fez na minha vida. E é lindo testemunhar, porque eu falei que aonde Ele me levasse, eu falaria dos feitos do Senhor. E aí, então pronto, querem ouvir uma história de milagre? Amém. No ano de 2021, vou tentar ser cirúrgica aqui, viu? Ano de 2021, em pleno auge da pandemia, eu peguei Covid, né? E dei entrada na UPA Covid, permaneci ali por 5 dias. Depois fui transferida para a UTI do regional, UTI Covid, totalizando 44 dias de internação. 15 dias eu fiquei entubada, 10 dias eu fiquei na tráqueo, eu tenho uma marquinha aqui no meu pescoço, eu respirei por ventilação mecânica, tive infecção generalizada no sangue, um problema de anemia, eu tive que tomar 5 bolsas de sangue na UTI, a anemia quase me matou, a infecção no sangue quase me matou, tive 95% de comprometimento pulmonar. E entrei em falências de órgãos na UTI. O resumo é muito extenso, muito detalhado, mas eu estou escrevendo o livro, em breve você vai poder ler, amém? Glória a Deus. Mas resumindo para vocês, eu tinha todas as probabilidades de não sobreviver, fui desenganada por médicos, a equipe que cuidou de mim, que revezava os plantões, não acreditavam na minha sobrevivência, eu era o pior caso da época na UTI do regional. E só no meu quarto eram 4 pacientes entubados junto comigo. Eu fui a única que sobrevivi, o restante faleceu, veio a óbito. E assim como muitas outras mortes que veio, recorrente à Covid. E no tempo que eu estava entubada, o Senhor abriu o leque para mim, o mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual não é como um sonho, é real, é como eu estou vendo vocês. Tanto que depois que eu fui para casa, eu tive que passar por psicólogo, porque eu não conseguia discernir o que era real ou não, né? E às vezes a gente brinca achando que o mundo espiritual é um sonho, e não é. É tão real quanto eu estou vendo você. Acontece simultaneamente, foi assim que Deus abriu a minha visão. Simultaneamente eu via, compreendia tudo à minha volta, mesmo estando entubada, e ao mesmo tempo também coisas espirituais acontecendo, seres espirituais dentro do meu quarto, espíritos de enfermidade. Eu ouvia gritos do meu quarto, pessoas pedindo por socorro, sendo torturadas. Havia uma criança em cima, no teto da cama onde eu estava, em volta arames farpados, chorando, e ela não conseguia falar. Eu não conseguia falar, eu não entendia, porque eu estava entubada, mas eu não sabia que eu estava entubada, não conseguia me mexer. E ali o Senhor foi revelando muitas coisas que infelizmente o tempo não vai dar para aqui desenrolar. Mas resumindo para você, o Salmo 91, ele é real. Havia um anjo na beira da minha cama e ninguém se aproximava da minha cama, do meu leito, sem que esse anjo autorizasse. Chegava alguém com uma bandeja de medicação e ela falava: o que é isso aí? É remédio tal. Para que serve? É para tal coisa. Quanto tem de dose? É tanto. Tá no horário certo dela tomar? Tá. Então tá liberado. Pode aplicar. Era mais ou menos isso. Haviam seres também opressores. O espírito da morte ficava do lado de fora da janela onde ficava a minha cama, dizendo: dorme, dorme, dorme. Só com uma voz bem macabra, tá? O diabo visitou aquele hospital, ele entrou no meu quarto, ele conversava com um médico e o médico ia apontando pacientes para ele, dizendo: esse aqui é fulano de tal, o quadro dele é isso, isso e isso, ele tem tantos % de chance de viver, essa aqui é fulano de tal, deu a entrada tal dia, tem tantos anos, tem tantos... E foi dando. Quando ele virou para mim e falou: quem é aquela? E o médico disse: essa aqui é a Tauana, deu a entrada ontem, né, do quadro dela é assim, assado.
E a gente tem fé que logo ela vai se recuperar e vai receber alta. No outro dia pela manhã, aquele médico senta na beira da minha cama e fala assim: Tauana, eu não tenho uma boa notícia para ti. Aquele homem que estava aqui ontem comigo, ele é um homem muito importante e influente. Ele tem influência na política, ele tem influência na educação, ele tem influência nos hospitais, ele tem influência nos presídios, ele tem influência dentro das igrejas. Ele tem influência em todo lugar. Ele pode fazer o que ele quer, ele pode entrar a hora que ele quer, ele pode ter o que ele quer. E todo mês ele vem aqui no hospital para levar uma mulher com ele. E depois que ele leva essa mulher, a família dela nunca mais vê ela. E ele entrou aqui, olhou para você e disse: eu quero ela, porque eu nunca vi uma beleza como a dela. Eu tenho toda mulher que eu quiser na face da terra, mas igual a beleza dessa menina, eu nunca vi, eu não tenho uma mulher como ela. E o médico virou para mim e falou assim: infelizmente, Tauana, eu não posso fazer nada, ele vai ter que te levar, porque se eu não autorizar, ele mata eu, ele mata a minha família, todos aqui morrem, e é melhor que um morra do que outros, né, do que vários. E começou ali uma guerra espiritual muito forte, uma revelação profunda. Deus se revelou para mim como nunca, e eu pude dizer depois que saí de lá, como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Mas eu quero dizer que o diabo foi derrotado e vencido nessa guerra. A igreja do Senhor orou por mim. A minha cidade inteira conhece o meu caso. Outros estados até fora do país, amigos pastores, missionários, intercederam por mim. E lá, quando eu estava entubada, eu ouvi a oração da igreja. Era como um estádio de futebol imenso, só que ao invés de gritando gol, eles gritavam: Tauana, levanta! E ali eu comecei a entender coisas sobrenaturais. E o Senhor me livrou. Quando eu saí da UTI, o diagnóstico era recuperação no mínimo daqui a 2 anos. E vai ter sequelas permanentes. Lá dentro da UTI eu ouvi a voz de Deus audivelmente 2 vezes. A primeira foi quando, em desespero, eu falei: Deus, que horas o Senhor vai mandar alguém aqui nessa porta para me tirar desse lugar? Que horas que vai entrar alguém aqui nesse lugar para me resgatar? E Jesus falou para mim: filha, ninguém foi me tirar da cruz. Às vezes a gente questiona o sofrimento que a gente passa, não entende na hora, mas você não precisa entender. O que a gente precisa é confiar, é acreditar no Deus que servimos, que Ele ainda é capaz de abrir o mar no meio, de ressuscitar mortos, de fazer o surdo ouvir, o cego ver, o mudo falar, o paralítico andar. Nós precisamos voltar a acreditar nesse Deus de milagres. E a segunda vez que Deus falou comigo foi quando pela primeira vez me amarraram numa cadeira de rodas, porque eu não tinha sustentabilidade no corpo, eu perdi todo o movimento do corpo. Eu perdi 80% da minha massa muscular, eu fui para casa só pele e osso praticamente. O meu cabelo, esse cabelo que vocês estão vendo aqui, foi Jesus que me devolveu, porque eu fiquei careca. Ele caiu todo. Essa mulher bonita aí do banner, da divulgação, sou eu mesma. Um pouco diferente. Essa aí é a Tauana antes do Covid, essa aqui é depois do Covid. Mas eu não trocaria por essa aí, eu prefiro essa de agora. Um milagre vivo de Deus aqui diante da igreja para dizer que o Senhor da igreja ainda faz milagres. Eu não tinha chance de sobrevivência, e se eu sobrevivesse, eu ia ficar com sequelas. E quando eu estava amarrada naquela cadeira de rodas, indo tomar pela primeira vez meu banho de sol, eu ouvi uma voz dentro da minha mente dizendo: sem sequelas, sem sequelas, sem sequelas. E eu estou aqui para a glória de Deus, louvando ao meu Deus, agradecendo a Ele, porque eu nasci pela segunda vez. Porque, aliás, terceira, porque a primeira foi do ventre da minha mãe, a segunda foi quando eu nasci para Cristo, e a terceira Ele me devolveu a chance de viver de novo. Amém? Amanhã, se der, a gente tem aí mais um tempinho para compartilhar mais, mas por enquanto, para não estender o horário, é isso aí. E para você que está aí se perguntando: como eu faço para viver um milagre como esse, Tauana? Fique de pé. Eu vou te dar uma receita muito boa. E essa você não vai esquecer nunca. Amém?
Preparados? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Irás crescer. Irás crescer. Irás crescer. Leia a Bíblia e faça oração, irás crescer e viverás milagres também, amém? Obrigada. Queridos, confirmado, amanhã a Taona Viana, o seu esposo Camilo estará aqui conosco, tá bom? Abre bem os braços, eu vou dar a bênção sacerdotal. Mais uma vez eu quero ressaltar a presença do Major Diego, né, e toda a sua comitiva. Que Deus abençoe, que Deus continue guiando você naquilo, no propósito do qual Deus lhe conduziu e está lhe conduzindo. Quero agradecer a todos os pastores, a todos os visitantes, a todos que estiveram conosco até agora. Quero agradecer a todos os obreiros, eu quero agradecer a mídia, quero agradecer o pessoal do Ministério de Louvor.